Boa noite a todos. Essa é a terceira vez que a gente se encontra para falar da proposta Um Caminho Novo para a Voluntários da Pátria. Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo sobre esse tema. O primeiro vídeo foi simplesmente a apresentação do problema da Voluntários e a solução que a Urbs Nova apresenta para esse problema. É um vídeo muito detalhado, onde eu não coloco imagem nenhuma, eu apenas fico colocando quais são os argumentos, quais são as vantagens da nossa proposta, que daqui a pouquinho eu falo, mas não vou entrar tanto em detalhes, porque naquele vídeo está muito bem explicado o que a gente quer para Voluntários da Pátria e a maneira como a gente quer. O segundo vídeo foi um vídeo que eu fiz na própria Voluntários, direto de lá, para mostrar a situação atual, que é uma situação muito complicada, todo mundo conhece a situação da Voluntários, mas eu queria mostrar exatamente onde estão os pontos que podem ser aproveitados e melhorados, quais são os pontos positivos também que nós encontramos na Voluntários. E esse terceiro vídeo eu resolvi fazer porque para apresentar, de certa maneira, o panorama mais amplo em relação a essa proposta, né? Os outros vídeos são muito objetivos, falando da solução, mas essa solução não vem do nada, não é uma ideia minha exclusivamente. Algumas partes, outras pessoas já tinham proposto. É uma mistura de várias coisas, né? A minha contribuição, na verdade, é um detalhe em toda essa história, que eu acho que é o detalhe que pode ajudar a desatar o nó da Voluntários. Então, nesse vídeo, eu vou tentar mostrar um pouco o panorama mais amplo, vou mostrar imagens, vou mostrar também como se deu a evolução da questão, em que momentos nós estamos e para onde nós vamos. Então, dessa vez, vou utilizar uma apresentação, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos para o modo tela cheia. Esse não é o início, esse é o início. Então, essa é a proposta, um caminho novo para voluntários, que começou a ser desenvolvida pela Urbis Nova no ano passado, e hoje tem várias pessoas que participam nisso, e eu, de certa maneira, procuro sistematizar, organizar o material para que as pessoas possam acompanhar melhor o que a gente está pensando para voluntários da pátria. Então, vamos para o próximo. Então, primeiro elemento interessante nessa questão toda. Claro, a, a Voluntários da Pátria, ela está no quarto distrito. O quarto distrito tem uma série de questões a serem resolvidas, uma série de agentes estão atuando no quarto distrito. Um desses agentes é o Distrito Criativo de Porto Alegre, que é um projeto da Urbis Nova, que nasceu em 2013, e hoje não, esse ano está completando 10 anos, e nós ganhamos o Prêmio Brasil Criativo como o melhor território criativo do Brasil. Nós somos o maior território criativo também, com 250 hectares, maior em extensão. Somos também o maior em número de participantes, são cerca de 95 participantes. Os pontos azuis nesse Google Maps são os participantes do Distrito Criativo e os pontos vermelhos são patrimônio histórico, né? Edificações com valor patrimonial. Então, esse é o Distrito Criativo. Ele está próximo, ele está no quarto distrito, ele está principalmente no bairro Floresta e no bairro São Geraldo. Para quem quiser se situar melhor, aqui no canto inferior direito está o Parque Moinhos de Vento, não é? O Moinho Shopping está aqui. E como vocês sabem, toda essa região desce, é um morro, né? O Morro Ricaldoni, desce até chegar a Cristóvão Colombo, que está aqui, onde nós temos muitos participantes do Distrito Criativo na Cristóvão. Mas é entre a Cristóvão e a Farrapos que nós temos mais participantes do Distrito Criativo. Tem toda essa mancha aqui que vocês podem observar, não é? Entre a Farrapos e a Voluntários da Pátria, nós temos alguns participantes. Aqui, como vocês sabem, é uma situação mais complicada, existe uma decadência maior. Então, de certa maneira, você vem desde o Morro Caldone, que está a pouquíssimas quadras da Voluntários,
e vai numa crescente decadência e até chegar na Voluntários da Pátria, e é a situação pior do quarto distrito. Por isso que a Voluntários é tão importante também. Como eu falei, tem muito patrimônio histórico, isso é importante, especialmente na Voluntários. Nós temos um participante apenas na Voluntários, que é o Cortex, que é uma casa noturna. E, como eu falei, a maior concentração se dá no Floresta e a gente tem um certo número no São Geraldo, principalmente as cervejarias, que foram as primeiras, e depois uma série, isso em 2016, e depois uma série de casas noturnas a partir de 2017 começaram a chegar e cada vez temos mais esse tipo de ambiente nessa parte do São Geraldo, principalmente, entre a Farrapos e a Voluntários da Pátria. Então, aqui eu marquei a Voluntários da Pátria, tá? Na verdade, essa proposta de voluntários, essa é a Voluntários da Pátria que passa perto do Distrito Criativo, não é? O Distrito Criativo está muito próximo. Claro, se não tivesse o Distrito Criativo, a situação ia ser muito pior. Mas, felizmente, desde 2013, a gente desenvolve esse projeto e não chega a voluntários. E é bem compreensível porque não chega, mas ocupa esse miolo, principalmente entre Cristóvão Colombo e a Voluntários da Pátria. Mas tem algumas coisas interessantes. Então, isso, na verdade, vem do centro, a Voluntários vem do centro e vai até, na nossa visão, para o nosso projeto, até a ponte do Guaíba, não é que é mais para cima, mas o Distrito Criativo ele não entra no Navegantes, mas como a gente vai ver, a nossa proposta se aplica também ali. E o que aconteceu em 2020, que é um outro elemento positivo, é a proposta Programa Mais 4D da Prefeitura, né, que foi lançada em dezembro de 2021. Falei 2020, mas é 2021. E que está sendo discutido há muito tempo, que a gente tem uma conversa também com essa proposta, com os técnicos da prefeitura, eu vou explicar mais adiante. Então, esse é um ponto positivo, não é? Mas notem que, na verdade, tem todo esse quadrilátero aqui, que é o São Geraldo, basicamente, e tem a Farrapos aqui, ao longo do bairro Floresta. E essa parte que é o entorno da rodoviária. Então, vocês estão vendo que o Distrito Criativo ele fica mais ou menos aqui assim, no Floresta. Então, infelizmente, o plano da prefeitura não inclui o Distrito Criativo e segue a Farrapos mais adiante até a estação Farrapos. E nessa parte aqui do São Geraldo, principalmente, mas aqui é um pouquinho Floresta também, nós temos a Estação São Pedro, que é a única intervenção, pelo menos apresentada até agora, do plano que se encontra na Voluntários. Tem o entorno da rodoviária, não é? Mas, na verdade, aqui é onde já houve a reduplicação da Voluntários e aqui é uma outra história, tá? Então, o total do programa são quase 1.200 hectares, que é o quarto distrito como um todo, mas essa área prioritária, que seria a fase 1, que é o São Geraldo mais a Avenida Farrapos, são 267 hectares. Então, isso que ocupa a fase 1, a fase inicial, né? E onde foram feitos os primeiros estudos da prefeitura, e que, na verdade, por exemplo, o Distrito Criativo tem 250 hectares. Ele tem a mesma área, só que ele se distribui de uma maneira diferente do plano da prefeitura, né? Nós olhamos para o território segundo a nossa visão de economia criativa. Então, é onde se concentram, onde está concentrada a melhor qualidade de artistas e empreendedores de economia criativa, mas também do conhecimento e da experiência, que nos interessa. Isso é que enriquece, na nossa opinião, o território. Mas existe esse plano e é importante que ele exista nesse momento. Mas como a gente está vendo, ele tem uma pequena atuação na Voluntários, apenas a Estação São Pedro, né? Então agora a gente vai dar um zoom aqui nessa proposta de requalificação da Estação São Pedro. A Estação São Pedro está aqui. Como vocês podem ver, tem toda essa área livre em torno da estação
que é a área onde a prefeitura já estabeleceu que vai atuar, e que eles chamam de Marco São Pedro. Então, isso é um ponto muito importante da Voluntários, e a gente acha que está muito certo atuar aqui, não é? Por vários motivos. Por exemplo, nós temos o Rossi Fiatesse aqui. O Rossi Fiatesse foi um empreendimento lançado em 2011 que, pela primeira vez, apresentou para o quarto distrito uma nova proposta. Então, você tem a fábrica aqui, que é muito importante, e as 4 torres, 4 ou 5 torres, não me lembro. Uma delas são residenciais, uma delas é de negócio. E tem toda essa parte verde aqui na frente, que é importante também, em frente justamente ao Marco São Pedro, que eh, vai ser melhorado pela prefeitura com as verbas que se vai conseguir do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento. Nós temos também outro elemento importante que é a Avenida Polônia, que é um semitúnel verde, e nós temos o Forbir, que é um dos participantes do Distrito Criativo, que chegou aqui em 2016 com outros 2 locais, foram os 2 primeiros locais no São Geraldo, né? Isso, sem dúvida, influência do Rossi Fiatesse, tá? Que tem os seus problemas, na minha opinião, mas que foi um passo. Então, agora nós temos outros passos foram dados e nós queremos dar mais passos em relação, principalmente, a voluntários. Todo o quarto distrito merece uma melhoria, mas a nossa posição é que a voluntários é estratégica. A Farrapos é importante, não temos a menor dúvida, mas a voluntários é muito importante porque ali se concentram os problemas. Então, nós temos esse ponto interessante, positivo, e é justamente ali que a prefeitura vai atuar em relação a voluntários da pátria. O que nós achamos é que não é suficiente, precisa de mais. Então, aqui está a estação, não é? No São Geraldo, onde vai se atuar, e já está previsto pela prefeitura isso, né? Quer dizer, uma parte das verbas para o programa Mais 4D vai ser para isso. E o outro ponto interessante aqui, que já é no Floresta, quase São Geraldo, que é o 4D Complex House da ABF Development, né? Que, como vocês estão vendo, os 2 pontos estão muito próximos a locais do Distrito Criativo, não é? Estão muito próximos. Então, são pontos positivos próximos a esse ecossistema de economia criativa, do conhecimento e da experiência. O 4D Complex House da ABF é um prédio com características inovadoras, ele está na frente da Voluntários da Pátria, então é muito importante esse prédio como um primeiro passo, da mesma maneira que, de certa maneira, foi importante o Rossi Fiatesse, ali próximo na verdade, em frente a voluntários, embora os edifícios sejam recuados. Aqui também existe um certo recuo, de certa maneira, por esse escalonado aqui. O prédio é de muito boa arquitetura. E quais são as outras vantagens? Nós temos também um patrimônio cultural, que é a antiga fábrica de vidros sul-brasileira, segunda fábrica de vidros do Brasil, e que está sendo restaurado, uma grande parte já está restaurada, e na frente aqui tem a rua Almirante Tamandaré, que na verdade vai se tornar um bulevar. Então nós temos vários níveis de intervenção interessante, não é? Desde a arquitetura de qualidade, preservação de patrimônio, questão da natureza, arborização e arte aqui também. São elementos que têm a ver com a nossa proposta, reforçam a nossa proposta. Então, vocês podem ver aqui, ao mesmo tempo, o prédio afastado e aqui a antiga fábrica, que já está sendo ocupada, e o entorno verde. E nessa parede aqui, que é o final da praça, foi pintado um grande mural pelo Cobra, que é um artista que trabalha com arte de rua muito importante internacionalmente, e que ele fez esse painel muito bonito
na antiga fábrica, como vocês podem ver. Essa é a noite do lançamento do painel. Eu estava lá junto com mais 30 participantes do Distrito Criativo que foram convidados para a inauguração do painel. Então, a gente tem aqui, vou voltar depois desse painel, tá? Tem aqui um dado importante: preservação de patrimônio histórico, arborização e qualificação de rua, arquitetura de qualidade, que já está acontecendo no, assim, em frente a Voluntários da Pátria. Então, qual é o contexto dessa nossa proposta? Que daqui a pouco eu explico melhor. Resumo, porque o melhor é vocês verem o vídeo que eu lancei primeiro, e o link para esse vídeo está na descrição aqui embaixo no YouTube. Então, primeiro, então, resumindo, o que nós temos de positivo? Primeiro, nós temos a existência do Distrito Criativo, um ecossistema de 95 artistas e empreendedores de economia criativa, do conhecimento e da experiência, o que não é pouca coisa. Somos o melhor distrito criativo do Brasil, o maior, o mais antigo. Segunda coisa, novos locais de vida noturna no São Geraldo a partir de 2016, não é? Na verdade, foram três: o For Beer, o Distrito Brew Pub, que hoje é a Cervejaria Cubo, e o Gravador Pub, que na verdade não é São Geraldo, é quase São Geraldo, é ainda a Floresta. E que hoje, né, começou esse movimento em 2016, eu estava lá, acompanhei, vi eles se instalarem, e, e por causa deles, que foram os iniciadores, muitos outros, outras cervejarias, bares, restaurantes, casas noturnas foram a partir de 17, 18, 19, 20, 21, 22. Teve o problema da pandemia, mas na verdade aqueles amplos espaços que a gente encontra ali eram melhores para esse uso do que espaços pequenos por causa da contaminação. Em terceiro lugar, o projeto 4D Complex House, que na verdade começou lá em 2012, 2015, 2016, eu já conhecia, conversava com eles, não é? Eles já tinham essa intenção, e agora amadureceu. E uma coisa que eu esqueci de dizer, esse projeto que é a fase 1, com 430 apartamentos, pequenos apartamentos, mas de muita qualidade, estão todos vendidos já. Então, isso é um enorme de um significado, é uma aposta dos investidores na região. Em quarto lugar, a proposta do Mais 4D da Prefeitura, que é de 2021. E, em quinto lugar, o que eu procuro somar como sugestão, que é a possibilidade de alterar a reduplicação da Voluntários. A reduplicação da Voluntários é uma proposta da Prefeitura para 2014, para a Copa, mas que, na verdade, a grande maioria das pessoas que eu converso, que moram ali, que têm empresas ali, que têm prédios antigos ou terrenos ali, entende que não é necessário hoje em dia. Houve muita mudança na questão da mobilidade, não é, com os aplicativos. Então, não é o caso de investir tanto dinheiro para duplicar a voluntários, e existe uma outra solução para gastar melhor esse dinheiro, que não é mais espaço para carros, mas é mais espaço para as pessoas, para a natureza e para a arte, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, duplicar a voluntários, para usar uma imagem da mesma área que a gente está falando, é ir na contramão da história. Não é? No mundo inteiro está se diminuindo o espaço para carros e dando mais espaço para as crianças, para as mulheres, para as pessoas em geral, com mais natureza. E é isso que se quer. Então, qual é o problema que falta aqui? Na minha opinião, é uma ausência de um projeto integral para voluntários. Então, a prefeitura, a Voluntários, faz parte do quarto distrito, a prefeitura tem um projeto para o quarto distrito, no entanto, esse projeto do quarto distrito, no início, deu muito pouca importância para voluntários, apenas a melhoria do entorno da Estação São Pedro, que é importante, que tem que se fazer, não há a menor dúvida.
mas é pouco, porque falta um horizonte. Não é que você tem que fazer daqui a um ano, 2 anos, toda voluntários. Você tem que apresentar daqui a um ano o horizonte do que será no futuro a voluntários e de como os outros agentes econômicos podem se alinhar para que isso se realize. Então, o que que aconteceu em relação. Existia o projeto da prefeitura, né? Existe ainda o projeto da prefeitura, que sofreu aperfeiçoamentos, melhorias, o que é bom. Esse projeto, ele conversou muito com a população, foram várias reuniões, eu participei de algumas delas, não é? E em determinado momento eu entrei em contato com eles para mostrar que havia o Distrito Criativo de Porto Alegre naquela região, que era um dado importante que eles deveriam conhecer para pensar o projeto deles do quarto distrito. Então houve uma videoconferência, né, onde eu fiz uma apresentação do Distrito Criativo para essa equipe técnica do projeto Mais 4D, que foi assim, eu e mais 6 pessoas, 2 horas eu falando sobre o Distrito Criativo, tá? Para que eles soubessem o que é o Distrito Criativo, assim, de uma fonte boa, que é quem criou o Distrito Criativo. E o que aconteceu? No final dessa apresentação, eu fiz algumas perguntas sobre a Farrapos e sobre a Voluntários para eles, mas estava muito incipiente. E depois disso é que, de certa maneira, eu comecei a pensar na questão da Farrapos. Então, eu mandei 3 áudios por WhatsApp para o pessoal da equipe técnica, um total de 18 minutos, apresentando assim o resumo da minha proposta. Tá? Como é que eu acho que pode se resolver o problema da voluntários? Que é que não é só o que eu acho, mas são contribuições de várias pessoas, de todos os tipos, moradores, residentes, empreendedores, arquitetos, urbanistas, não é? Eu, como falei, contribuo com um pequeno um, um pequeno ajuste, de certa maneira, mas que eu acho que desata o nó. Depois disso, eu fiz uma primeira apresentação pública dessa proposta. A gente fez no Café La Cabane, que é participante do Distrito Criativo e que está muito próximo ali, essa região da Farrapos. Então, aí tem uma foto da nossa reunião. Foi a primeira vez que eu falei publicamente sobre a proposta Um Caminho Novo para Voluntários, porque eu apenas tinha falado com a equipe técnica, reservadamente. E aí, logo depois, eu fiz esse primeiro vídeo que eu mencionei antes, onde eu detalho a minha proposta. Tá? Então, aqui eu não vou detalhar. O link está na descrição, é só ir lá e assistir. Não tem imagem nenhuma, é só eu falando e explicando qual é a solução. Então, são várias coisas. Primeiro, tem que se criar um projeto único para toda voluntários. Quer dizer, não adianta só fazer na Estação São Pedro, porque isso não cria um horizonte, não cria um cenário para os agentes econômicos, embora seja importante fazer. E, na minha opinião, o ponto de partida, no sentido assim de executivo, para começar a fazer, é a mesma Estação São Pedro, já que é o plano da prefeitura, para que mudar de lugar para um outro lugar qualquer? Estação São Pedro pode ser perfeitamente o primeiro ponto de atuação pública sobre a voluntários. E a ideia é criar, ao longo de toda Voluntários, um passeio público de qualidade, usando os terrenos já desapropriados pela prefeitura para a reduplicação prevista, mas que não aconteceu. Então, qual é o nó? Sempre se pensou em fazer a reduplicação, desde 2014, a reduplicação não é mais necessária. No entanto, uma grande quantidade de terrenos foram já desapropriados para reduplicação. E o que você vai fazer? Vai devolver os terrenos? Então a tendência era pensar assim, não, então vamos reduplicar. Só que tem um detalhe: nem todos os terrenos foram desapropriados, porque os proprietários entraram na justiça. Então, o que que significa isso? Que é impossível reduplicar tendo terrenos que não foram, que não estão na posse da prefeitura. Na verdade, é impossível duplicar a voluntários até que todos os terrenos estejam na mão da prefeitura.
Porque se tiver um terreno apenas, que o proprietário ainda esteja batalhando na justiça por 5, 10, 15 anos, não sei quanto tempo vai demorar, a prefeitura não pode fazer nada, tem que esperar. Por isso que esse projeto de 2014, nós estamos em 2023, já ano que vem é 2024, vamos comemorar 10 anos dessa paralisia. Então, para que não haja mais 10 anos de paralisia, e na verdade, na minha opinião, e de muita gente, técnica inclusive, não tem mais sentido duplicar a, a voluntários. É verdade que a voluntários engarrafa aqui ou acolá, mas quantas ruas em Porto Alegre engarrafam um pouco no horário de rush? Então, vamos duplicar todas elas? Então, não tem tanto sentido hoje em dia duplicar a voluntários. Então, qual é a ideia? A ideia é usar esses terrenos que já foram desapropriados, não para espaço para mais carro, mas espaço para as pessoas, para as crianças, para as mulheres, para os cachorros, com muita arborização, mobiliário urbano de qualidade, ciclovia ou ciclofaixa, não sei, depende, é, e que isso seja uma entregue para a população. É claro, não vai se fazer tudo de uma vez, mas a ideia é que a prefeitura, desde agora, crie um projeto com a sua equipe técnica, que é muito capacitada para fazer isso, e que comece pela Estação São Pedro, que era o que já ia se fazer de qualquer maneira, mas que apresente esse projeto para a sociedade, para que a sociedade, os agentes econômicos, a sociedade civil possa dialogar com esse projeto e ajudar na construção desse projeto, que não precisa ser só público, pode ser público-privado. Tem grandes empresas ali. Para elas, há interesse na melhoria da voluntários. Esse interesse, na verdade, é de todos os que estão ali: moradores, pequenos negócios, grandes empresários, o Distrito Criativo de Porto Alegre, porque ali está o problema maior do quarto distrito. Tem outros problemas no quarto distrito. Não, eu não estou dizendo assim, só vamos atuar na Voluntários da Pátria, mas deve haver uma ênfase na Voluntários da Pátria. Então, esse é o resumo desse primeiro vídeo, que se você quiser olhar com mais detalhes e argumentação e por que sim e por que não, você assista, o link está na descrição desse vídeo. Não vou reproduzir o que já está gravado e está muito explicado lá. Tem apenas um pequeno acréscimo que eu vou falar aqui, nesse vídeo mais para frente. Então, depois que eu fiz esse vídeo, eu divulguei para as pessoas o vídeo e convidei algumas pessoas, moradores do quarto distrito, interessados no quarto distrito, não moram ali, mas se interessam, arquitetos, para fazer uma visita técnica. E a gente fez uma caminhada por toda voluntárias, por toda voluntários, do centro até a Igreja Navegantes, não é? E a ideia é assim, bom, vamos ver que a gente às vezes está em casa pensando no qual é a solução, você tem que chegar no lugar e conhecer as condições. Existem condições ou não? E houve uma confirmação dos participantes dessa necessidade de, em vez de retuplicar, trazer mais carro para lá, piorar, tornar, de repente, a Voluntários vai se tornar numa farrapos, usar o espaço já desapropriado para passeio público de qualidade. E aquele espaço que não foi desapropriado não tem problema, porque tem uma pequena calçada e ela liga os espaços. Não tem uma obstrução. Para a duplicação, é um problemão não ter um espaço ainda desapropriado. Para o passeio público, não é um problema. Simplesmente, em alguns pontos, vai se estreitar. E daqui a 10 anos, quando for realmente desapropriado, simplesmente vai se estender o passeio público naquele ponto também. Não impede o passeio público. Desde agora. Agora poderia estar sendo feito. A duplicação, não. Então, aqui vocês têm umas fotos desse pequeno grupo que foi lá, mas pessoas muito representativas, que a gente começou o nosso passeio. Aqui é a parte que foi duplicada. Na verdade, tem uma parte da Voluntários que foi duplicada. Então, a gente começou por lá.
Eu convido vocês a irem lá. O que que aconteceu com a duplicação daquela, a fase um da duplicação, que é um pequeno trecho, um trecho muito essencial. Não aconteceu nada, não teve o menor impacto na região, passa pouquíssimo carro ali e não melhorou nada a região. É isso que vai acontecer com a duplicação de toda a Voluntários, que nem possível é. Então a gente começou por ali e a gente foi vendo as coisas interessantes que tem de patrimônio histórico, patrimônio cultural edificado na Voluntários, não é? Então, olha esses prédios. À esquerda, vocês têm a antiga fábrica Varig, né? Os fogões Varig famosos. É um prédio do Widerspan. Ainda tem muito dessa fábrica ali. É um patrimônio da maior qualidade. O Widerspan é um dos nossos, talvez o nosso maior arquiteto. Do lado direito, é uma edificação que tem mais à frente também na Voluntários, que tem uma qualidade que poderia estar restaurada. Por que que esses grandes prédios não estão restaurados? Porque quem vai investir numa Voluntários do jeito que está, não é? O prédio ali do Widerspan, essa foto não é na Voluntários, é na rua paralela, mas a frente é Voluntários. A frente está muito descaracterizada. Então, quem vai investir milhões para recuperar um prédio se na frente dele tem tantos problemas? Então, à medida que você construir ao longo dos anos esse passeio público de qualidade, proprietários e investidores vão se sentir mais incentivados a investir ali, porque você está diminuindo o risco econômico desse investimento. Então, você tem o poder público com um papel muito importante, porque as ações públicas podem desencadear ações privadas, econômicas, de desenvolvimento, que a gente vê já no miolo do quarto distrito, com o distrito criativo, com as cervejarias e as casas noturnas do São Geraldo, mas que você não vê praticamente na Voluntários da Pátria. Embora já existam, como eu falei para vocês, alguns elementos muito importantes, como o 4D Complex House da ABF Development. Aqui é uma foto do grupo na frente do Moinho Rio-Grandense, que é um prédio icônico ali na Voluntários da Pátria. Eu já vi um projeto de restauro desse prédio, um projeto muito bonito. Existem muitos projetos de restauro. A questão é que não existe uma decisão econômica de investir devido à situação atual. Por isso é importante começar uma dentro do plano mais 4D da prefeitura, começar uma atuação na Voluntários, que pode ser tranquilamente ali no entorno da Estação São Pedro, mas que a prefeitura já tem que apresentar, junto com a sua equipe técnica, a visão dela de futuro para os 10 próximos anos, para os 15 próximos anos. Porque aí esses proprietários e investidores vão começar a, a ajudar esse processo. Porque eles têm, na frente deles, tem trechos da Voluntários, que eles podem participar na transformação desse trecho. Então, não é só a prefeitura que vai usar verba pública para melhorar a Voluntários. A iniciativa privada também tem um papel nisso, mas ela não vai atuar se ela não sentir segurança. Então, por isso que é muito importante a ação pública. Aqui é uma foto do grupo também, aqui em frente à antiga fábrica de vidro sul-brasileira, que faz parte do 4D Complex House. Isso a gente fez essa foto no ano passado, quando o prédio não estava ainda restaurado. Hoje ele já está muito melhor, está muito bonito mesmo e vai ter embaixo uma operação gastronômica que o Grupo Press já divulgou isso, não é? Que vai ter restaurantes, cafeterias e mil coisas lá no, no térreo e no primeiro andar tem uma série de lofts que a ABF está vendendo, lofts pequenos, mas de muita qualidade. Então você está usando o patrimônio histórico para trazer mais qualidade. E isso tudo está na frente, é um prédio comprido, a frente dele está na Voluntários. Vamos ver se a gente segue. Ah,
pulou aqui, vamos voltar para trás. Então, estava aqui, e o que eu queria dizer assim, que desde o ano passado, a ABF já fez uma série de intervenções artísticas nesse projeto deles, que a fábrica já está sendo utilizada, já está sendo ocupada. Não é um projeto apenas, né? Já tem coisas reais, então eles trouxeram esses elementos de arte para as paredes, e principalmente com essa grande contribuição que é o mural do Cobra, não é? Então esse prédio ele está em direção a voluntários. Esse aqui são os fundos do prédio. A frente está na Voluntários e com essa vista para o Guaíba, não é? Que é extraordinária e que a gente está perdendo totalmente. Então, isso é muita qualidade estética ali do lado da Voluntários. É isso que eu quero dizer. Já tem intervenção, não é uma coisa assim, vamos fazer. Já foram feitas. O que a gente precisa fazer mais, na verdade. A própria BF continua fazendo, essa aqui é uma intervenção mais recente que está acontecendo agora, que é o Pax Pop-Up 4D, o que mostra que existe todo um caminho relacionado à arte de rua que tem um papel muito grande nesse projeto do Caminho Novo para voluntários, que naquele meu primeiro vídeo eu já pensava, mas eu resolvi não falar para não misturar muitas coisas. E lá eu falo simplesmente da questão da utilização dos terrenos desapropriados para fazer passeio público de qualidade, arborizado, com mobiliário, com iluminação, cuidadosa, que aumente a segurança, etc. Então, a gente tem uma série de elementos que estão aí e que só faltam os passos seguintes. Isso depende, na minha opinião, muito da prefeitura. Falando em prefeitura, não é? Como eu falei antes, a equipe técnica, ela conversou com muita gente, com moradores, teve várias reuniões, eu participei de uma delas, depois eu mesmo fiz a videoconferência, como eu falei para vocês, e teve uma audiência pública, onde muita gente participou, eu participei também, cada pessoa tinha 5 minutos, então eu usei os meus 5 minutos para fazer um resumo da minha proposta para a prefeitura, que eu já tinha feito antes, e que nessa audiência a resposta foi muito boa. Eu vou deixar na descrição também tanto a minha apresentação em vídeo, quanto a resposta dos técnicos da equipe do Mais 4D, que, assim, concordaram com os argumentos, não é? Então, nós tivemos uma boa receptividade da equipe técnica. Quais foram os resultados dessa caminhada ao longo do ano passado, né? Isso tudo foi ano passado. Então, realmente houve uma, uma influência dessa nossa proposta, Caminho Novo para Voluntários, na minuta do plano de princípios que a prefeitura adotou. Então, a gente pode ver isso da seguinte maneira. Isso aqui era a primeira minuta, não é? Quer dizer, o antes, digamos assim, de todas as discussões que aconteceram, não é? Comigo, com outras pessoas contribuindo, não é? Isso é uma tarefa coletiva, não é uma pessoa que vai resolver o problema da, da voluntários e muito menos do quarto distrito, não é? Então, como vocês estão vendo aqui no artigo 6, esse artigo 6 ele define as ações, intervenções e projetos transversais, não é? Então, melhorar a conectividade, valorizar os espaços públicos, mas aí ele coloca uma lista de vários locais: Farrapos, Renner, Voluntários, São Pedro, Santos Dumont, Frederico Mendes, São Carlos, etc. E a Voluntários está no meio disso aí, simplesmente. Um entre outros locais, outras vias, não é? E o que aconteceu? Essa é a Lei Complementar 960, que foi publicada no dia 5 de outubro de 22, em que você nota que existe um destaque para a Rua Voluntários da Pátria, também para a Avenida J. Renner, tá? As duas foram destacadas. Mas no nosso caso, o importante aqui, não estou discutindo a J. Renner, estou discutindo a Voluntários. Então, o que está nessa minuta, que virou lei, né, na minuta final, que acabou virando lei complementar,
diz assim: a requalificação urbana da Rua Voluntários da Pátria e da Avenida A.J. Renner, vias com grande potencial para alavancar a transformação urbana e melhorar a conectividade do território, envolvendo intervenções que considerem as interfaces entre o espaço público e o privado no seu desenvolvimento, que valorizem os espaços públicos adjacentes, fortalecendo a humanização desses espaços, oferecendo condições para a permanência de moradores, trabalhadores e usuários. Então, é exatamente isso que a gente está falando. Quer dizer, é esse espaço público que está ali na Voluntários, na forma de terrenos desapropriados, ele tem que ser usado para a humanização desse espaço, não para ser simplesmente uma via para carros passarem. Um problema de trânsito, uma questão de trânsito, que não é tão séria ali. De vez em quando engarrafa, ninguém nega isso. Mas qual lugar de Porto Alegre não engarrafa? Então, vale a pena gastar, e é muito mais caro fazer uma duplicação, porque envolve uma transformação enorme da questão dos esgotos todos, por exemplo. As bocas de lobo todas têm que ser colocadas em outras posições. E, é, em vez disso, trazer mais verde, mais arte para esse espaço. Essa é a nossa proposta. E isso está na lei complementar, especificamente falando da Voluntários da Pátria. Então, felizmente, o nosso trabalho levou a uma mudança, uma pequena mudança, mas uma lei é uma lei. Uma lei não é a realidade ainda. O fato de que existe uma lei e que ela está na direção correta não quer dizer que as coisas serão feitas. Então, por isso é que a gente tem que saber onde nós estamos, qual é a situação atual e para onde a gente vamos, para onde nós vamos no decorrer dos próximos meses, né? E talvez dos próximos anos. Então, para saber onde a gente está, eu resolvi fazer um cronograma do programa Mais 4D, que, na verdade, é o programa Mais 4D que vai realizar a transformação da Voluntários. Não de toda a Voluntários, mas de uma parte da Voluntários. Então, para a gente entender onde a gente está e o que vai acontecer, que, na verdade, é com a verba desse programa que vai se atuar na Voluntários, eu resolvi fazer um cronograma bem simples para a gente se posicionar, entender o que aconteceu no passado, ver onde é que a gente está e depois ver para onde é que a gente vai. Então, na verdade, como eu falei antes, essa proposta para desenvolver o quarto distrito, que é o programa Mais 4D Fase 1, foi apresentada na Câmara Municipal pela Prefeitura em dezembro de 21, tá? No finalzinho de 21. Na verdade, toda a história aconteceu em 22, não é? A proposta, às vezes, se chama de plano diretor específico para o quarto distrito, mas na verdade não é um plano diretor, tá? Não se usa esse termo oficialmente. É uma proposta para o quarto distrito. Então, isso foi apresentado em dezembro, mas, claro, janeiro, fevereiro, março e tal, está começando o ano, né? E aí, mas durante esse tempo, houve vários contatos da prefeitura, especificamente da equipe técnica, com moradores, empreendedores, comigo, não é? E isso deu origem a uma audiência pública, que é aquela que eu falei, que eu e muitas outras pessoas, eh, nós nos manifestamos ali com as nossas opiniões diferentes e tal, mas a prefeitura tem que ouvir todas as opiniões. Isso foi em abril. Em maio, depois de todos esses debates e consultas, o projeto de lei complementar do Executivo, com esse programa Mais 4D, foi concluído, né? A minuta final foi definida e foi entregue para tramitação na Câmara de Vereadores. E em agosto do ano passado, os vereadores aprovaram o projeto de lei complementar do Executivo que cria o Programa de Regeneração Urbana do Quarto Distrito. Esse é o nome oficial agora. Isso em agosto. Em outubro, mas tem a questão, então nós temos a prefeitura definindo o que ela quer, né?
depois de muitas consultas e conversas, a Câmara aprovando isso, mas tem muito caminho pela frente ainda, não é? Tem a questão toda dos recursos, e são recursos estrangeiros, não é recurso próprio da prefeitura, ou do governo federal, do governo estadual. Então, isso envolve várias questões que estão acima da prefeitura. Então, em outubro, o prefeito sancionou a lei complementar, então a Câmara aprovou e o prefeito sancionou. Então, a lei passou a existir em outubro. Em outubro mesmo, houve autorização na Comissão de Financiamentos Externos, que é a COFIEX, que na época pertencia ao Ministério da Economia, da carta consulta sobre financiamento externo. A COFIEX é composta por diferentes órgãos da esfera federal, então a gente está na esfera federal agora. E a Secretaria Executiva é a Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, tá? Então, o que essa comissão faz, a COFIEX? Então, eu coloquei ali, a finalidade da comissão é avaliar programas, projetos do setor público, cuja matriz de financiamento possua recursos externos oriundos de organismos financeiros internacionais ou agências governamentais estrangeiras, como, por exemplo, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, passou tudo aqui em Porto Alegre, passou tudo pela prefeitura, pela Câmara, pelo prefeito, mas ela tem que passar pelos órgãos de avaliação federais. Você não vai direto aos fundos internacionais. Aí, em dezembro de 22, portanto, final do ano passado, não é? A Câmara Municipal de Porto Alegre, ela tem um projeto de lei que autoriza a contratação de crédito externo. Então, a Câmara Municipal também teve que fazer isso, com garantia da União. Então, esse crédito externo vem de onde? Vem do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento. Tá? Então, Câmara Municipal, uma coisa é aprovar o plano 4D, outra coisa é a aprovação do financiamento, do crédito externo. Então, precisa uma série de caminhos burocráticos que foram acontecendo até chegar ao momento atual. Então, ficou estipulado que o financiamento seria no valor de 129,6 milhões de euros e que deve haver uma contrapartida de 32,4 milhões. Então, também tem que ter dinheiro nacional nesse projeto. O investimento total gira em torno de 1 bilhão de reais. Agora, tem que se pensar o seguinte: esse 1 bilhão não é todo para o quarto distrito. Não é? Os recursos são para o Programa de Revitalização da Área Central de Porto Alegre. Então, são dois projetos, o Centro Mais e o Mais 4D. Eu coloquei ali Centro Mais 4D. São dois projetos, a soma desses dois. Então, qual é a situação atual? Vai ter, já que foi autorizado, né, o Legislativo autorizou, a Câmara Municipal autorizou, agora tem um processo de negociação e aprovação junto ao governo federal, aos agentes financeiros e ao Senado Federal. Então, essas são as etapas que antecedem a assinatura dos contratos. Então, quando serão assinados os contratos? Não sabemos. Tá? Se imagina que ainda nesse ano de 2023. Quando haverá a liberação de recursos para os investimentos? Também não sabemos. Talvez nesse ano ainda de 23, talvez em 24. Quando começam as obras? Também não sabemos, não é? Mas será a última coisa. Então, quer dizer, a situação atual é essa. Tem uma série de coisas que tem que acontecer para que os contratos sejam assinados, os recursos sejam liberados e aí as obras comecem. Então, vai demorar um tempo ainda. Então, a gente tem um tempo na nossa frente de planejamento, de reflexão, de pensar sobre o que a gente quer para o quarto distrito em geral. As linhas gerais estão apresentadas, já foram aprovadas
e convertidas em lei, mas tem muito detalhamento, não é? Quando você diz humanização do entorno, o que significa exatamente? Então, tem todo o detalhamento que tem que ser feito pela equipe técnica, o projeto verdadeiro. Então, o que a gente defende é que, quando entre no detalhamento, se pense muito na voluntários. E que a prefeitura, através da sua equipe técnica, apresente para a cidade a sua visão do que pode ser a voluntários no futuro. E isso é muito importante. Então, quais são os nossos passos seguintes, já que estamos nessa situação em espera do que vai acontecer? Então, o que a gente quer fazer é divulgar ao máximo essa proposta, reunir moradores, pequenos negócios, empreendedores, proprietários de terrenos e imóveis, arquitetos e urbanistas, os participantes do Distrito Criativo, para que essa ideia se concretize o mais breve possível, com ênfase para voluntários. Ou seja, que no momento em que comecem as obras, já exista um plano executivo, um projeto executivo para voluntários, como um todo, mesmo que isso signifique apenas obras numa parte da voluntários, que é o entorno da Estação São Pedro, o que é chamado de Marco São Pedro, porque é um ponto importante para começar. Mas não é apenas dizer nós vamos fazer isso e o resto. Não sabemos o que vai acontecer no futuro. Isso não é bom, isso não gera confiança. Então, é importante que desde já tenha um projeto executivo para toda a voluntária. E que, na nossa opinião, que o projeto, o conteúdo desse projeto seja esse, um parque urbano com muita natureza, muito arborizado, mobiliário urbano de qualidade, ciclofaixa ou ciclovia. Isso o plano é que vai decidir o que é melhor, iluminação de qualidade, porque isso é que vai movimentar. Já, mesmo sem isso, como eu apresentei, já existe um movimento muito próximo da voluntários. Com isso, vai catalisar todo esse processo nessa parte que é onde está o maior problema. O, o miolo, digamos assim, do São Geraldo e do Floresta, eles têm os seus problemas que têm que ser melhorados, mas está muito mais avançado do que a Voluntários. Então, a Voluntários precisa, a Farrapos precisa de melhorias, não tenha dúvida. Mas uma Farrapos melhorada e uma Voluntários abandonada vai mudar pouco, muito pouco a situação naquela região, na minha opinião. Então, mas como é que seria isso? Então, como eu falei, não é a nossa tarefa dizer os detalhes do projeto da Voluntários, que é a prefeitura, através da sua equipe técnica, que tem que desenvolver e tem capacidade para isso. Mas é bom visualizar um pouco. Então, eu peguei um exemplo de uma cidade no Canadá, Burnaby, tá? Que ela está fazendo um pouco isso que eu estou sugerindo para as pessoas. Então, a ideia não é que nós pensamos que deve ser assim na Voluntários. É simplesmente uma coisa parecida que está sendo feita em outra cidade do mundo, que tem uma diferença. Canadá é Canadá, Brasil é Brasil. Óbvio, sabemos disso, não é? Mas, respeitando essas diferenças, eu queria mostrar um pouco. Na verdade, isso é um vídeo, eu tirei essas imagens desse vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo que eu estou fazendo com vocês agora, o link para o vídeo que apresenta o projeto, tá? Vocês vão ver tem diferenças e semelhanças em relação a voluntários, mas a gente visualiza um pouco. É bom imaginar um pouco, não é? A prefeitura provavelmente vai fazer uma coisa completamente diferente, mas é importante que faça um projeto para toda voluntários. Seguindo isso, não seguindo isso, seguindo outros exemplos do mundo. Essa parte aqui eu vou transformar depois num vídeo independente, porque ela acabou ficando para o final. E é importante também que as pessoas vejam diretamente, porque ele vai ficar bem curtinho e vai ser fácil de divulgar. Mas sempre com essa ressalva. Não é a nossa sugestão. É simplesmente um exemplo entre muitos que existem no mundo. E é uma coisa simples, não é uma coisa complicada, não é uma coisa muito cara. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o que que seria? Tem essa avenida,
nessa cidade, uma avenida muito movimentada, muito feia, inclusive, e aqui uma zona residencial, cheia de casas, com uma calçada muito feia, que eu nem coloquei as fotos aqui, porque nem vale a pena mostrar. Então, tem que imaginar o seguinte: isso aqui seria voluntários, tá? O lado de lá é o lado onde está as grandes fábricas, os prédios antigos, né? É o lado de dentro do quarto distrito, e o lado de cá é o lado do Guaíba, não é? Onde foi, aqui em Porto Alegre, a prefeitura desapropriou uma série de terrenos para fazer a duplicação, para passar carro aqui. Então, o que que eles fizeram lá? Eles ampliaram para passar carro? Não. Eles criaram um espaço para pedestre, para ciclista, para crianças, com muita arborização, iluminação especial. Isso aqui são os postes de iluminação, muito verde. Um espaço das pessoas usufruírem a cidade, não é? Aqui mostra de cima, mais ou menos, como é esse passeio público. Então, aqui seria voluntários, tá? Que é essa avenidona que eles têm lá, que é muito feiosa, na verdade, como a voluntários é. Aqui seriam os prédios antigos, né? A parte de dentro. E aqui onde tem, que é uma zona residencial, é a parte do lado do Guaíba, onde não tem residência nenhuma, eu acho aqui, né? Só se for uma residência irregular, que é onde estão algumas empresas desse lado. Tem empresas, mas tem áreas livres aqui também. Então foi essa parte aqui que se criou esse passeio público de qualidade muito arborizado. Notem que não precisa ser um passeio reto, não é? Eles fizeram cheio de curvas. Em Porto Alegre, na Voluntários, vai ser reto, vai ser curvo, não sei. Quem vai decidir é a equipe técnica. Agora, o interessante é o seguinte, como é uma zona residencial, né, são quarteirões, a todo momento esse passeio é interrompido, tem que atravessar e tem a rua que atravessa, que vem carros. A nossa vantagem é que nesse lado da Voluntários, que é o lado do Guaíba, praticamente não tem rua cortando. É uma linha inteira. Tem alguns pontos que tem ruas, alguns pontos, é verdade. Mas na grande maioria é uma unidade. Então isso é muito bom. Não tem que cortar toda hora, tem uma sinaleira, atravessar. Essa descontinuidade que eles têm lá. A gente tem muita continuidade. Isso é um dado importante. Aqui de novo essa imagem que eu mostrei antes, mais ampla, não é? Então, muito espaço. Aqui eles optaram, como vocês podem ver, por um espaço que, na verdade, não é uma ciclovia ou ciclofaixa, mas é uma, é uma via tanto para ciclistas como pedestres, não é? Então, imagino que não seja para ciclistas em alta velocidade. Aqui vocês também têm o que é parecido, que às vezes se estreita e às vezes se alarga. Então, é a mesma situação. Vai estreitar aqui quando não tiver desapropriado, porque essa parte vai ter, o proprietário ainda vai manter a propriedade. Então, às vezes se alarga, às vezes se estreita, mas a passagem está garantida. Então, você vai andar ou vai passar de bicicleta aqui até encontrar o outro alargamento ali logo em seguida, passando esse terreno que está na justiça. Por isso que é boa a ideia. E por isso que a duplicação, embora alguns queiram a duplicação e achem que a duplicação é que vai resolver os problemas, é que, primeiro, não vai resolver os problemas, e segundo, é que ela nem é possível, enquanto não desapropriar todo e qualquer terreno que esteja lá, enquanto tiver um proprietário lutando na justiça para não ser desapropriado, porque ele acha que ele não estão pagando o suficiente para ele, nós não vamos duplicar. E aí, quando passar mais 5 anos, e aí a necessidade de duplicação nem existir mais, se perdeu 15 anos nessa brincadeira. Quando a gente já pode agora pensar nisso e atuar sobre os terrenos que já foram desapropriados, já estão disponíveis para ação ali. Isso aqui também é muito importante, olha. Então, primeiro, árvores grandes. Tem algumas árvores grandes na Voluntários nesse lado, do lado do Guaíba, do lado interno, onde está as grandes fábricas, as grandes empresas, os prédios antigos. É uma calçada muito estreita, na verdade, não tem quase vegetação nenhuma, mas do lado do Guaíba tem muita vegetação. Então a ideia é uma espécie de orla verde. A gente não perdeu a orla ali, não tem como, não é?
Tem a Castelo Branco, depois tem o Porto. Quer dizer, não tem como alcançar. Talvez no futuro a gente consiga, mas a gente não vai esperar 20 anos para fazer isso daqui a 20 anos. A gente faz agora e daqui, quando for possível, a gente avança e talvez a gente chegue no Guaíba. Mas é muito mais complicado do que no Cais Mauá. Então você tem árvores de porte, isso é importante, mas também tem arbustos e árvores pequenas. Então essas árvores de porte que já existem na Voluntários, elas têm que ser preservadas e tem que ser plantadas mais árvores, mais arbustos, e importante é a iluminação de qualidade mais baixa, que dê bastante segurança para quem transita ali à noite. Então, claro, isso é Canadá. Então, na verdade, não é Porto Alegre, não é Quarto Distrito, não é Voluntários. Nossa situação quanto à segurança é muito mais difícil, embora o problema da segurança não esteja só na Voluntários ou só no Quarto Distrito, ela está na cidade inteira, né? Nós temos um problema, um déficit de segurança em toda a cidade, que tem que ser resolvido com políticas públicas, não é? Mais uma maneira de atuar com política pública nessa nova voluntários, nesse novo caminho que será voluntários, é através de uma iluminação de qualidade. Então, muitos projetos, de repente, projetos inovadores, iluminação inteligente, tem muitas coisas que existem por aí que se pode pensar em fazer e realmente transformar isso num Living Lab, que sempre se fala em Living Lab no Quarto Distrito, mas o que que aconteceu de Living Lab? Desde 2015 se fala em Living Lab, faz 8 anos. Então, é muito importante a questão da iluminação para dar segurança, segurança real, não uma segurança fictícia. Aqui também mostra o que eles pensaram, que em vez de colocar bancos separados, eles usaram o próprio verde como um local para se sentar, não é? Vai ser assim eu quero que seja assim na Voluntários? Não. Eu só estou dando um exemplo de outro lugar no mundo. Talvez a gente tenha uma solução melhor, mais interessante, mais que tenha mais relação com o que é a nossa Voluntários, com a história da Voluntários. É a visão deles, não é? É uma visão mais clean, mais limpa. Pode ser assim em Porto Alegre? Pode ser outra maneira? Também pode ser. Mas o importante é fazer, é dar os passos. E é isso que falta. Como vocês podem ver aqui, aqui já aparecem alguns elementos de arte pública que são importantes nesse projeto e que, na minha opinião, são importantes também aqui em Porto Alegre, na Voluntários. Então, isso aqui mostra que lá é muito parecido com aqui. Você tem uma via de movimento com ônibus, não é um parque isolado na cidade. Tem uma via que funciona muito aqui, pessoas que pegam transporte aqui, pontos de ônibus, mas pessoas que estão caminhando, ciclistas que estão passeando, pedestres e essa área verde toda aqui. Então, em vez de chegar toda essa parte ser carro, 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 carro passando, não é? Você tem esse espaço para as pessoas, que é o que acontece em Barcelona, que é o que acontece em Paris, que é o que acontece em Londres, que é o que acontece em Nova York. Então, não vamos ser nós que vamos na contramão da história, tendo um espaço assim. Aqui, de novo, é a questão de arte de rua. Eles escolheram eles conversaram com artistas locais, isso é importante, escolheram essas formas, mas a gente tem, eu já mostrei para vocês a qualidade que a gente tem na nossa arte de rua, que é muito bonita, colorida, vibrante. Então, esse é um elemento muito importante no projeto Um Caminho Novo para o Quarto Distrito, que no meu primeiro vídeo eu não quis tocar, que é muita coisa, mas que agora ele tem uma relevância muito importante. Então, eu já falei que tem uma série de coisas que já aconteceram ali em relação à arte, por exemplo, o painel do Cobra, que é de extrema qualidade. Então, quanto mais a gente tiver, por exemplo, o Cobra não é um artista local, né? Foi uma decisão de uma empresa privada que escolhe e decide o que ela vai fazer no seu empreendimento. Nessa região, pode ser um projeto da prefeitura que valorize os nossos artistas locais, não é? E tem muita obra, e que são muito bons também, não é? Que tem muita qualidade. Alguns deles são participantes do Distrito Criativo, inclusive, estão na região.
Aqui é uma vista de cima que mostra como, às vezes, é mais estreito e, às vezes, tem áreas que alarga. Isso é muito parecido com o que a gente tem ali no quarto distrito. Então, tem uma área que foi desapropriada e que pode ser utilizada, não é só o passeio, não é como aqui, mas que pode ser para exercícios físicos, para atividades com crianças. Claro, tem que ver a questão de que árvores vão ser colocadas, que iluminação vai ser dada para que isso tenha muita visibilidade. Não pode ser um lugar escondido também. Então, vai ser assim na Voluntários? Não sei. Quem vai decidir é a equipe técnica da prefeitura, ouvindo as pessoas, ouvindo outros arquitetos e urbanistas, vendo outros casos no mundo. Mas o importante é que se faça. E esse aqui eu acho que é o último, né? Mostrando assim que é a diversidade, quer dizer, tem adultos com o seu cachorro passeando, mães com os seus filhos, pessoas idosas. Tem que ser um espaço de diversidade, sabe? Para todo tipo de pessoa, né? Principalmente os moradores do quarto distrito, porque eles estão muito próximos da Voluntários. Então, a Voluntários vai se transformar num grande parque para eles, mas tem que garantir segurança. Isso é fundamental. Então, essa é só uma imagem do que poderia ser a Voluntários daqui a 10 anos. Isso se a prefeitura apresentar um projeto técnico integral, contínuo, para toda voluntários, ou para toda voluntários, não. A nossa proposta é entre mais ou menos a área do projeto 4 mais 4D, que é entre a área da rodoviária e a ponte, incluindo ali a igreja, tá? Que é uma área muito importante também, que tem que estar junto nisso aí tudo, né? Tudo está ligado ali. Então, eu acho que existe uma possibilidade real, não é uma coisa caríssima isso aqui. E você pode fazer mais simples do que isso. Mas que as pessoas, principalmente, ajudar as pessoas a ocuparem os espaços. É isso que vai fazer funcionar. Elas se sentirem seguras para ocupar os espaços. E aí é um movimento natural. E se acontecer isso, as grandes empresas que estão em frente a esse passeio público, elas vão poder dizer assim, bom, aqui nesses metros que estão bem na minha frente aqui, já que tem o plano que estipula qual é o tipo de iluminação, qual é o tipo de mobiliário, como vai ser a ciclovia, eu vou fazer a minha parte, eu vou contribuir, porque isso vai me ajudar, vai me valorizar, vai aumentar a minha segurança, a segurança dos meus empregados, dos meus funcionários. Então, essa sinergia entre poder público e poder privado é que é possível nessa região, mas o pontapé inicial é da prefeitura. Na verdade, o pontapé inicial não foi da prefeitura. O verdadeiro pontapé inicial nessa região foi dos artistas e empreendedores que foram se instalar lá contra tudo e todos, com todas as condições difíceis. Então, é, a partir disso é que a prefeitura olhou em 2015, o Distrito Criativo é de 2013. Em 2015 ele já tinha aparecido em um monte de jornal, e rádio, e televisão. A partir de 2015 é que a prefeitura começou a falar a influência de Barcelona, Living Lab, etc. e tal. Não é? E em 2016 começou a surgir o movimento no São Geraldo. E aí a prefeitura viu, olha, o São Geraldo é importante, mas primeiro foi a iniciativa privada. Então é o momento da prefeitura agora tomar a sua responsabilidade, fazer o seu dever de casa, que é para o quarto distrito, ótimo, como um todo, sem problema, mas que não deixe de lado a Voluntários da Pátria, porque o impacto desse projeto mais 4D sem um bom projeto da Voluntários vai ser muito menor do que ele poderia ser. E ele pode ter um grande papel transformador. Então, vou desligando aqui, o que a gente quer, na verdade, agora, e pede a vocês, é que divulguem esse vídeo, não é? Que é mais um vídeo, que é mais um vídeo que constrói esse cenário,
que constrói essa narrativa. Não é que teve o primeiro, que foi muito objetivo e pontual, teve o segundo, que eu estava lá trabalhando no campo, mostrando a situação, as dificuldades que tem lá, mas mostrando também as coisas boas que tem lá, e esse vídeo que mostra o grande panorama e que mostra uma certa imagem do que poderia ser, não é? E pode ter coisas muito legais. A gente tem que transformar a voluntários em motivo de orgulho. Com um bom projeto, a gente consegue isso. As pessoas querem, é um desejo delas. Eu falo com muita gente do quarto distrito, ouço muitas pessoas diferentes, moradores, pequenos negociantes, tem seu negocinho pequenininho, grandes empresários, artistas, empreendedores de economia criativa. Todos querem essa voluntários, uma nova voluntários, um novo caminho, um caminho novo para voluntários. Caminho novo, vocês sabem, era o nome antigo da voluntários, que era que era um passeio bucólico pela cidade, era a zona rural da cidade, as pessoas passeavam de charrete e tinha natureza, tinha o Guaíba de um lado, não é? E do outro lado uma série de chácaras, cheia de árvores frutíferas, sabe? Uma região de beleza, de natureza, e que com a industrialização, cada vez foi diminuindo, diminuindo isso, veio o cais, que nos separou do Guaíba, e hoje é uma tentativa de criar. Não temos uma orla azul, temos uma orla verde, pelo menos, não é? E de repente essa orla verde um dia vai chegar no Guaíba também, mas com muito mais tempo. Mas existem maneiras de se aproximar do Guaíba, nem que seja visualmente, não é? Agora o Guaíba está totalmente escondido, mas existem maneiras também. Mas primeiro tem que fazer essa parte básica, que é simples. Depois a gente pode sofisticar, não é? Já tem um elemento de sofisticação nesse projeto que é a arte de rua, que casa bem com toda a economia criativa que está no entorno ali, principalmente no Floresta, mas também no São Geraldo. Então, é um trabalho muito bonito que todos nós podemos realizar e contribuir, dar sugestões. Eu faço a minha parte, outras pessoas vão fazer a parte delas. A prefeitura, os empreendedores, os proprietários de imóveis grandes que tem ali, os investidores que podem pensar, bom, agora é o momento de eu colocar o meu dinheiro ali, porque eu sei que daqui a 10 anos aquilo vai valorizar muito. Isso já aconteceu, o 4D Complex House é um exemplo. Quer dizer, foram 430 apartamentos foram vendidos todos em 4 meses. Então, há um potencial e é só haver um primeiro alinhamento de vários agentes na mesma direção e chegar a consenso. Porque todos temos diferenças de opinião. Eu também, alguém vai me apresentar, olha, eu quero que seja ciclovia desse jeito, eu vou dizer, eu não gosto da ciclovia assim. Sempre vai ter, mas é importante chegar num consenso mínimo, dizer, bom, isso aqui nós vamos fazer. E as divergências vão ser resolvidas mais para frente, mas a gente não vai ficar paralisado pelas divergências, que é o que está acontecendo agora. Tem coisas que a gente não consegue, não vai conseguir solucionar ainda, mas se a gente começar agora, talvez daqui a 5 anos a solução venha. Mas a gente precisa começar agora. A gente devia ter começado há muito tempo atrás. Houve muitos planos, desde os anos, a decadência do quarto distrito, ela começou, nos anos 60 já existem algumas reclamações, nos anos 70 essas reclamações aumentam, e na verdade nos anos 80 já começam os primeiros planos de revitalização do quarto distrito, que foi por causa da linha do Transurb. Então, as estações de Trenzurbe seriam os pontos de revitalização desse quarto distrito já meio decadente nos anos 80. Então, o fato de a gente atuar ali na Estação São Pedro, de certa maneira, é uma recuperação histórica desse primeiro plano que foi pensado. E, na verdade, as estações do Trenzurbe nunca revitalizaram nada, não é? Elas mesmas têm problemas e apesar de todo o esforço do Transurb, e o Transurb é um elemento importante, as estações são um elemento importante. O fato de se atuar primeiro na estação São Pedro, com aquele entorno que eu mostrei para vocês, é muito importante. Não é? É um ponto de mobilidade, de chegada, de saída de pessoas. Mas não pode ser apenas isto. Se fizer isso, tá muito bom. Mas não é o suficiente.
Então tem que mostrar o plano, o projeto. E eles têm equipe técnica, pessoas experimentadas. Eu conversei, eles sabem perfeitamente essas coisas que eu estou falando, eles sabem perfeitamente disso, não é? E também, então, tem uma questão técnica e tem uma questão política de decisão política, não é? Ouvir os técnicos, quais são as melhores soluções e ir nessa linha e ir em frente. E é isso que a gente espera, que cada um cumpra com o seu papel, não é? Eu, como pequeno empreendedor, não é? Eu sou o criador da Urbis Nova, faz vários projetos, projetos em Porto Alegre, fora de Porto Alegre, que é mais design social, não é arquitetura, não é urbanismo que eu trabalho, mas essa questão urbana nos afeta a todos. Então a gente precisa cada um dar a sua opinião para que haja se encontre no final um certo consenso e a partir desse consenso se busquem essas verbas que vão vir, né? E que finalmente se as obras comecem. É isso que a gente quer, que as obras comecem, que no momento que as obras começarem, as coisas vão ser vistas de uma outra maneira. Tá ok? Olha, eu vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos e espero que gostem desse vídeo, curtam, comentem, coloquem as suas opiniões, se são a favor, se são contra, não tem problema nenhum. É, contribuam de alguma maneira, se vocês viram em alguns outros lugares do mundo exemplos do que a gente pode fazer aqui, é sempre bom trazer, não é? Que a informação seja distribuída a todos, mas que a gente não fique é, degladiando em detalhes que não são o fundamental, não é? Ah, mas se é árvore pequena ou erva grande, se vai ter ciclovia reta ou ciclovia torta, sabe? Que a gente assim encontre os consensos e siga em frente. E aí sim, o quarto distrito, que já é uma realidade desde 2013, é bom lembrar. 2013 já tinha uns 60 participantes do Distrito Criativo no quarto distrito, no bairro Floresta, principalmente. E depois aumentou com o São Geraldo, né? O Distrito Criativo é bairro Floresta e São Geraldo. O Distrito Criativo não é o Distrito Criativo. O Distrito Criativo não é o quarto distrito. Não é? O quarto distrito é uma coisa, o Distrito Criativo é outra. E é isso aí, muito obrigado a todos, uma boa noite.